Salve galera, amada do Minha na área, tamo junto e hoje é noite de bênçãos. Hoje nós estamos aqui com o pastor Hugo Farias, bacharel em teologia, conhece muito, conhecimento muito grande, pastor, e com a pastora Luciana. E a gente vai bater um papo aqui, a gente vai falar um pouco da evangelização, né, do evangelho, e vamos entrar num assunto aí que se vem sempre falando no direct aí, mas no decorrer da entrevista a gente chega lá, beleza? Boa noite, pastor. Boa noite, é sempre uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, e agora com a presença da pastora Luciana, que é uma referência para nós aqui na cidade de Indaiatuba, e é um prazer estar juntamente com ela para nós debatermos mais um pouco a respeito da palavra de Deus, e especificamente falando da pregação do Evangelho. E também é um prazer estar aqui com o Andrezão, sempre acompanhando aí. Tamo e junto. Que Deus abençoe esse podcast aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para cada um de nós. Amém. Boa noite, pastora. Boa noite, André. Que honra poder estar aqui de novo. Virou festa agora, né, André? Não, tranquilo, vocês podem vir quando vocês quiserem. É uma honra estar aqui. Pastor Hugo, é uma honra rever o senhor, né? Foi uma honra mesmo. Ele falou, o pastor Hugo vai participar. Nossa, eu não pensei duas vezes, né, André? Porque de fato é uma honra mesmo, né? Fazia tempo que eu não vi o senhor. Mas é muito bom poder sentar, né, do lado de pessoas que visam o evangelho de um modo geral, né? Para que a gente saia de fato das quatro paredes e entenda o que de fato é o evangelho. Então o pastor trouxe algumas palavras pra gente, e aí a gente vai aprendendo e vamos debatendo no decorrer da entrevista, legal? Beleza. Então vamos lá. Bom, o tema que nos foi proposto é a respeito da pregação do Evangelho. Qual era a pregação de Jesus, dos apóstolos, e qual a principal diferença dessa pregação para os pregadores de hoje. Então, eu vou abrir aqui um texto que eu estava meditando, e esse texto está lá em Lucas capítulo 15, um texto muito conhecido mesmo, que fala de uma parábola em 3 dimensões. Lucas capítulo 15, só que eu não vou ler toda a parábola, eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, que vai dar ênfase naquilo que eu quero falar nesse momento. O versículo 1, então aproximando-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-los. Aí o 2, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Aí o 3 diz, e ele lhes falou esta parábola dizendo. Então eu frisei que aqui alguns colegas nossos interpretam de uma forma equivocada, falando que são 3 parábolas. Na verdade não são 3 parábolas, né? O próprio texto está dizendo uma parábola em 3 dimensões. Pois bem, então nós podemos observar aqui uma coisa da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus atrai a que público? A mensagem de Jesus, ela tinha um foco e tem um objetivo. A mensagem de Jesus atraía qual tipo de espectadores? Que tipo de pessoas sentariam para ouvir a mensagem de Jesus? E olha o que o texto diz: os publicanos e os pecadores sentavam para ouvi-los. Só que tinha uma outra classe de pessoas, que eram os escribas e os fariseus. Os publicanos, os pecadores, são aqueles que não sabiam da lei, eram pessoas escórias da sociedade, reprimidas por quem devia ser acolhidas. Quem? Os escribas e fariseus. Que eram as pessoas que achavam que tinham conhecimento maior. Conhecimento de Deus, estudavam Deus, viviam Deus, uma linguagem bem rasteira, até o tutano e sabiam de Deus, porque eram escribas. Para ser escriba não era qualquer pessoa, então eles tinham conhecimento. Então eram pessoas que eram consideradas moralmente perfeitas, eram pessoas tradicionais, conservadoras, esses escribas e esses fariseus, e um outro ouvinte de Jesus era totalmente ao contrário.
Que era a classe, se fosse hoje, os mendigos, escórias da sociedade, todos aqueles que nós discriminamos. Os alcoólatras, vagabundos. Todo mundo que não tem um conhecimento de Deus, que não quer respeito de nada de Deus. Agora, o que é interessante, quem senta a mensagem de Jesus atrai aqui público? Os pecadores e os publicanos. Os pecadores, os imorais, os escórias da sociedade. E os religiosos não eram atraídos pela mensagem de Jesus. Então aqui já nos dá uma chave, uma virada de chave para nós, pregadores, anunciadores da mensagem da igreja. Os nossos púlpitos hoje os nossos púlpitos, que mensagem eles estão pregando e que tipo de gente eles estão atraindo para a nossa igreja? Aqui a mensagem de Jesus atraiu os escórias da sociedade. Os moralmente perfeitos, geralmente eles não eram atraídos. Só que se nós formos observar hoje, as mensagens, as pregações do Evangelho hoje, está atraindo ao contrário. Está trazendo mais pessoas conservadoras, mais pessoas moralmente corretas. Parece que os moralmente corretos estão mais adaptados à mensagem de Jesus do que os que realmente a mensagem era para alcançá-los. Mas será que não é porque quando você vai na igreja tem uma discriminação às vezes? Porque eu acredito que algumas igrejas têm uma discriminação assim com as pessoas que não é conhecedor ou que não frequentou. Pode ser até que eu até comentei com a pastora quando eu gravei com ela, pode ser que seja uma coisa que seja da sua cabeça, mas a pessoa sente, e se a pessoa se ela não for bem focada e não estiver querendo mesmo mudar alguma coisa na vida dela, ela acaba abandonando, ela não vai mais. O erro não está de quem está ouvindo, o erro de quem está pregando. O erro não é de quem ouve, o erro é a mensagem que está sendo transmitida. Esses publicanos e pecadores, eles tinham prazer em ouvir os ensinamentos de Jesus. Olha só, tinham prazer. E onde Jesus, pode perceber que onde Jesus estava, tinha multidão. Alguns iam por conta de milagre, outras, mas geralmente eles iam por causa do ensino de Jesus, o sermão de Jesus. Então olha a diferença, já propriamente dito, do sermão, da ênfase do sermão de Jesus para os nossos sermões hoje. E o bacana, né, vendo essa parábola no macro mesmo, é que o André falou, né, às vezes a pessoa, de fato, quando ela sai para ir para uma igreja e chega lá, de fato, quem prega a palavra, às vezes ele não tem aquele carisma, aquela abertura de chegar em quem acabou de chegar na igreja. Ele passa uma mensagem, mas se a gente for olhar as mensagens de Jesus, é o que o senhor falou, quem que ele atraía com as mensagens dele? Mas você vai ver Jesus defendendo os pecadores. Exatamente. Não é o pecado, é os pecadores. Exatamente. Entende? E o que a gente vê no contexto geral hoje? É as pessoas moralmente corretas, não sei nem se dá para falar essa palavra hoje, moralmente correta, querendo julgar o outro que ela acha que o outro... Então, assim, é a base do julgamento. E não era isso que Jesus fazia nas suas ministrações. Ele mesmo declara, eu vim para os doentes, né? Para os pecadores. Eu não vim para quem é são. Ou seja, por isso ele atraía, né? Até porque a pessoa que ela não está doente, ela não precisa do médico, né? Então, que nem essa parte da vida que ele fala, vir para os doentes e os pecadores, é porque as pessoas que precisavam mesmo, né? Mas essa mensagem, ela não é apenas de Jesus, a mensagem de Deus. Então, sim, ela não está focada no Novo Testamento apenas. Está em toda a Bíblia. É isso mesmo. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia a mensagem era justamente para alcançar. Tanto é que Deus escolhe uma nação, quem? Israel, para que ela pudesse ser sacerdote das nações. Só que não vai ocorrer isso. Porque o sacerdote, em vez de ser uma nação de sacerdotes, qual é a função do sacerdote? É interceder em favor do povo para com Deus. A voz do sacerdote é a voz do povo para com Deus. A do profeta, ao contrário, é a voz de Deus para com o povo. Então, a igreja, Israel, vamos colocar Israel, que foi o povo escolhido, como uma nação de sacerdote, perde esse poder justamente por conta
desses escribas, do sentimento desses escribas e fariseus. O orgulho espiritual, o orgulho religioso, o orgulho de ser santo, o orgulho de ser moralmente perfeito, né? Sim. Então é esse sentimento que Jesus também está mostrando aqui. Eu gosto muito quando fala-se de Jesus, porque assim, ele vem quebrando vários paradigmas, né? A gente vai ler na Bíblia vários paradigmas de Jesus quebrando. A mulher samaritana, né? Não podia conversar com a mulher, ele estava lá no sol do meio-dia conversando com a mulher sai de perto de Jesus missionária, né? Ele não podia fazer isso, mas Jesus ele quebra isso, ele vai quebrando o protocolo. Não é que ele estava sendo rebelde, não era nada, era como se ele dissesse para mim, para você, que o evangelho ele precisa ser levado, independente de nação, independente de pessoa. Eu acredito que quando você se põe, né, na posição de levar o evangelho, meu amigo, preconceito não tem que existir. Não é isso, pastor? Exatamente. Porque quando você tem preconceito, você vai olhar para não vou lá não. Então assim, você já dá aquele, né? Então você não leva o que de fato precisa ser levado por conta do preconceito. Então eu acho que isso precisa de fato ser muito trabalhado no nosso meio. Tanto é que esses escribas e fariseus, olha o que o texto diz no versículo 2. Estavam murmurando e dizendo: este homem, quem? Jesus, recebe esses pecadores. E o pior do que isso, come com eles. Come com eles, porque comer, cear com eles, é mesmo que está recebendo eles, aceitando eles, tendo comunhão com eles. Coisa que para eles isso aí era, se não fizesse parte da religião dele, era isso dele. Mas o conhecimento que eles tinham já da Bíblia, eles não deviam ter esse pensamento. Não, sem dúvida nenhuma. Então, mas qual é o problema? O orgulho. O ser humano ele já vem com orgulho já desde o Éden. Nossa. Então, olha só, falando dessa pregação do evangelho com esse orgulho religioso e mais orgulho partidarismos denominacionais. Tem igrejas aqui em Indaiatuba que só se você só tem verdadeira identidade se você fizer parte dela. O slogan dela: a nossa igreja é uma igreja de identidade. Que identidade? Aí você vai olhar lá, são totalmente identidades tradicionais, identidades culturais. Não são uma identidade de Cristo. Se você puxar e ver a identidade, a característica de Cristo e a característica dessa igreja, pode rasgar tudo, destrói tudo, porque não tem nada a ver com Cristo. Até porque se você for analisar, não tem como ter, porque naquela época eu acho que nem tinha igreja naquela época, denominação nenhuma, no tempo de Jesus. Não tinha isso não. Jesus praticamente era peregrino. Ficava peregrinando de cidade em cidade. E até porque Jesus não prega a igreja, né? Não prega a denominação. Entende? A gente vai ver Jesus no templo, né? Falando da palavra, ouvindo a palavra, mas você não vai ver Jesus estabelecendo um ministério religioso. Até porque a religião, André, ela afasta a gente de Deus. Sim. A religião nunca te achega a Deus, ela vai te afastar de Deus. Exatamente por conta dessa visão, né, do moralmente correto, que acha o direito de julgar o outro que chegou agora. Né? É aquele famoso tacar o dedo na ferida, né? Você não vai curar, você só vai sangrar. Vai piorar a situação. Jesus não era assim. Eu venho de uma igreja totalmente tradicional, que é a Assembleia de Deus, a primeira no Brasil, lá no estado do Pará. E logo nos primórdios, lá no centro mesmo, no centro de Belém, um pastor nosso foi discipular uma pessoa. Inclusive, essa pessoa, para ela, em vez de falar Cristo, falou: irmão, nós temos umas normas aqui na nossa igreja. Primeira coisa, larga esse brinco, tira essas maquiagens e esse negócio de saia aqui, aliás, de calça, não dá certo não. Pode pôr certo. Olha só, o discipulado dessa pessoa. Será que eles são discipulados cristãos? De forma alguma. Não, você vai assustar a pessoa. É um discipulado denominacional. Sim. Então confundem essas características denominacionais como um discipulado cristão. Isso não é um discipulado cristão. Não é longe disso. A pregação do Evangelho está muito além disso, muito fora disso. O discipulado de Cristo é transformar
nos sermos transformados na pessoa de Cristo. Cristo é o modelo perfeito de todas as coisas. É nele que nós somos moldados. Não somos moldados a características da igreja tal, da igreja A, da igreja B. Lá na igreja eu falei, falando na escola dominical, eu falei, irmãos, tem gente que diz assim, e tu tem cara de crente. Não, não é para ter cara de crente, é para ter cara de Cristo. A semelhança de Cristo. Nós estamos sendo forjados na pessoa de Cristo, né? Então essa é o cerne da mensagem de Jesus. A pregação do Evangelho, a mensagem de Jesus é justamente essa. Por isso que alcançava os ouvintes que ele alcançava, não eram os moralistas, porque isso era um tapa na cara deles, né? Uhum. É porque a pessoa se assusta, né? A pessoa está chegando, se você chegar e falar isso para a pessoa, que ela está chegando querendo entrar e mudar uma coisa na vida dela, ela fala, oxe, mas aí, como é que eu vou fazer agora? Então, automaticamente, acho que quando tem doutrina na igreja, essas coisas, você vai se adaptando com o tempo, mas você vai buscar a Cristo e a Deus na igreja, não a outra coisa, né? Você entra na igreja pensando em Deus. Eu mesmo, quando comecei na igreja, eu sempre falo para minha esposa, eu vou na igreja para buscar Deus e Jesus e só. Não tem outra coisa que eu vá na igreja que não seja para ter a proximidade de Jesus e de Deus na minha vida. Então, André, talvez para a gente concluir essa parte aqui da pregação, do valor dessa pregação, a diferença dessa mensagem de Jesus para os nossos dias de hoje, eu digo que pelo menos 90% dos nossos púlpitos estão muito longe, mas muito distante da mensagem verdadeira de Cristo, que Cristo pregava. Você vê pelos ouvintes e pela reação e pelo público e pela atração dessas mensagens que é pregada. Jesus prega uma mensagem e a mensagem que atrai, os ouvintes que atraem pela mensagem que Jesus pregava, era justamente as pessoas escolhem, justamente aqueles que os fariseus perseguiam essas pessoas. Então, eu acho que tem uma hipocrisia quando certas igrejas, não vamos generalizar, que dizem assim, teve 2 horas de culto, aí 15 minutos para a pregação do Evangelho, pregação da palavra. Agora chegou a melhor hora, aí dão 15 minutos. É isso mesmo. Como que é melhor hora? 15 minutos, gente. Não, se você escutou, chegou, irmão, não conversa com ninguém, chegou a meia hora. Quanto tempo? 15 minutos. Que melhor hora é essa? Eu digo, não, eu fico assim. É porque a palavra, na verdade, a palavra tinha que ser maior do tempo, né? Porque você vai para escutar a palavra, né? Mas geralmente a palavra é pouco tempo. É bem pouquinho. Não, eu não vou generalizar. Eu comprei em outras igrejas que lá é 1h30. 1h30. Ou você pega 1h30, então você fica só enrolando. Ou tem palavra ou não tem. Entendeu? E aí eu anotei aqui falando dessa importância da ação do pregador, da pregação. Tem um autor chamado, que eu gosto muito desse autor, é o Martin Lloyd-Jones. Olha o que ele diz. Pregador, para mim a obra de pregar é o mais elevado, o maior e o mais glorioso chamado que alguém pode receber. Então pregar a palavra é a tarefa primária da igreja e não devemos permitir que nada nos desvie disso. Mas infelizmente Satanás está tentando desviar esse foco da palavra com outras coisas que não seja a palavra. Uma coisa que acontece na igreja também, que muita gente fala comigo isso aí, a maioria das pessoas que fala é a pessoa que não é criada, não é berço da religião, né? É a pessoa que chegou agora no ministério ou está começando a caminhar agora. Que nem eu comecei a caminhar, então a gente debate muito isso na empresa, na internet sobre isso. É a parte, tipo, que nem você falou, 15 minutos de pregação. Quando você vai na igreja, é meia hora de louvor, certo? Cantando. Hoje em dia as igrejas, elas é tipo as igrejas americanas, Churchill, né? Que é como se fosse uma casa de espetáculo. Então,
A banda toca meia hora, é meia hora de louvor. E o público, ele arrepia, porque o louvor, a música, querendo ou não, a música ela vai te emocionar ali, e quando é louvor emociona mais ainda. E aí quando chega a palavra, o louvor ele já tirou, tipo assim, pegou, você tem que se emocionar, você tem que se emocionar na palavra. O louvor tá certo, é legal, você se emociona também, mas aí quando chega a palavra a pessoa fica mais fria, acaba não... Isso aí bastante gente fala pra mim, eu me emocionei no louvor lá, mas e a palavra? A palavra você sentiu alguma coisa na palavra? Aí eu tenho um pensamento bem um pouco diferente com relação a essa questão do louvor e a palavra. O louvor realmente ele mexe em 3 áreas da nossa vida, não tem jeito. Porque o louvor, deixa eu ver se eu me lembro aqui, que a música em si, né? São 3 partes, deixa eu ver se eu me lembro aqui. É o ritmo, a melodia e eu esqueci o outro. Cada um mexe uma área da nossa vida. Por exemplo, o ritmo é o tanto que você movimenta. Então o ritmo mexe com o teu corpo. Quer ver? Um ritmo lento, teu corpo nem... Não. Mas começa a acelerar. Quando você vê, tem um pezinho aqui, ó. Você nem percebe. Porque é o ritmo. Aí a harmonia e a melodia. Para ser música tem que ter esses 3 elementos. O ritmo, a harmonia e a melodia. Se faltou algum, deixou de ser música. Entendeu? Então cada um mexe numa área da nossa vida. O ritmo mexe com o nosso corpo, a harmonia mexe com a nossa alma e a melodia mexe com o espírito. Então tá aqui. Corpo, alma e espírito. Ok. Então a música tem essa questão. Então se for mais lento, claro que teu corpo vai reagir de acordo com o ritmo que for tocado. Ok. Mas a mensagem já não é, a pregação do Evangelho já não é para sentir. Por quê? Porque a fé não vem pelo sentir. A fé vem pela pregação do ouvir. E eu preciso ouvir e entender. Então a pregação, você não precisa, me arrupiei com aquela pregação. Não, ali é com a música mesmo. A pregação você tem que entender. Porque dependendo do que você entende, pode te levar para o céu ou para o inferno. Sim. Eu sempre fui muito crítica nesse sentido assim, né? Crítica do lado bom. Fui num culto uma vez numa igreja e o pregador me destrinchou na gritaria. Não é na Bíblia não, mas gritava, sabe? Pregava e gritava. Falei, você vai perder o fôlego daqui a pouco, né? Mas foi um auê mesmo, assim, sabe? Aí quando acabou o culto, a irmã falou, nossa, você viu que bênção? Eu falei, onde que ele leu a Bíblia? Eu não sei, só sei que foi uma bênção. Mas como é que é uma bênção? Você não sabe nem onde foi lida a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é a maior revelação que existe. Na verdade, ela é a única revelação que existe, né? Exatamente. E a pessoa não sabe onde foi lida a Bíblia, mas foi uma bênção a pregação. Por quê? Por conta da eloquência, por conta da... não sei. Da emoção, né? Aqui, infelizmente, aqui na nossa cidade parece que tem um estereotipo de só um tipo de pregador. Se não for aquele tipo ali, aquele estilo, esquece. Que é aquele que fala rápido e que dá ênfase e algumas palavras de efeito. Se não for assim, parece que... Eu acho que professor, eu falo de mim, tá? Professor tem um grande problema com isso. Tem. Você tem, pastor? Eu deixou claro agora. Eu não... Às vezes a gente dá exalta um pouquinho no sentido de ministrar, mas eu não consigo ministrar, sabe, gritando e, sabe, não fazendo com que a pessoa me entenda o que está sendo falado. Eu acho que por conta da preocupação de passar algo que a pessoa não vai entender. Então, na maioria das vezes quando eu estou ministrando, as pessoas ficam assim, olhando, nossa, você está com cara de paisagem. É que a gente está prestando atenção. Então eu fico boa assim de ouvir, eu não fico triste não. Não, porque você tem que dar um glória, você posso ouvir um amém. Não precisa dar glória, dar amém nada, você está entendendo o que está sendo falado? Tá ótimo. E isso eu falo para minha esposa, eu escuto a pregação, então eu fico escutando,
E como eu leio bastante a Bíblia, às vezes está pregando uma coisa que eu já li. E aí eu falo, eu já li isso aí. E quando eu não li, aí eu vou lá e pesquiso, para ver se realmente é aquilo. Eu falo para ela assim, vou pesquisar para ver se é isso mesmo. Porque até na Bíblia fala que você tem você tem que saber o que está falando, né? Você não pode estar aí dando glória e aleluia, amém. Uma coisa que às vezes você não sabe, né? E aí isso acontece bastante mesmo. Bastante pastor fica, dá glória, dá glória, dá glória. Eu acho que a pessoa ela tem que dar glória assim, automático. Você entendeu, né? É isso. Eu não, assim, nada contra também. Também cada um tem o seu jeito. E assim, tá tudo certo. Deus vai usar cada um do seu jeito e cada um vai desenvolver o seu ministério da maneira que ele quer. Eu falo de mim, eu não conseguiria, até porque eu não vou conseguir mesmo. Então eu prefiro ficar na minha, né, ministrar do jeito que eu sei que a pessoa vai entender. E a minha maior alegria é quando eu vou ministrar e eu vejo gente com caneta e papel na mão, você acredita? E eu também. Eu fico muito feliz porque significa que a pessoa tá ouvindo, leva a caneta, André. Marca lá o que você ficou em dúvida, marca o capítulo, o versículo, que chegar em casa você vai com atenção e lê. Porque às vezes você esquece, né? A memória da gente esquece mesmo. Eu fico muito feliz quando eu olho assim, a igreja tá silêncio, mas eu vejo um anotando, sabe? Que alegria. De saber que você não está lidando com pessoas que estão engolindo só o que está recebendo, mas está de fato examinando o que precisa ser examinado. Eu tenho um costume, um hábito na verdade, desde quando eu comecei a estudar seminário, e esse hábito eu levei para o púlpito. Qual é? Sempre estar com a Bíblia aberta e anotando, seja quem for pregar. Sim. Quem for, eu estou lá anotando alguma coisa. Por quê? Porque talvez aquele que vai ministrar lá traga uma revelação ou uma iluminação que eu não vi ali. Aí. Nossa, isso aqui eu deixei passar isso aqui. Deixou passar. E o bacana é quando ele está ministrando, nossa, uma outra visão. Aí eu já anota. Que maravilha que é. Só que todos lá na minha igreja, todo mundo sabe que eu anoto, né? Só que os pregadores acham que eu fico lá anotando os erros, porque sabem que eu sou professor. Aí acho que eu estou lá para anotar homilética. Não. Inclusive até eu abri um parênteses aqui, pregadores que forem lá na nossa igreja, que eu tiver com a caneta, anotando, eu não estou te avaliando. É isso. Porque o nosso culto não é uma avaliação de pregador, não é. É que na verdade eu gosto e eu estou sendo ministrado, eu quero anotar as ministrações. Mas não é uma competição, por favor, não me interprete mal, porque você ouve cada coisa. Mas é isso mesmo que você falou. Às vezes você já leu aquela parte, mas aí na hora que o pregador está pregando, você falou, mas eu não vi essa parte aí. Sim. Ou às vezes quando você está lendo de novo a Bíblia, você já leu aquele livro 2 vezes, 3 vezes até. Mas aí você vai ler de novo, você acha outra coisa, você fala, eu passei por isso aqui. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo um pastor ministrando sobre o jovem rico. E a minha Bíblia que eu levo para a igreja, ela é toda marcada. Tanto é que quando eu vou pregar fora, eu nem levo ela porque dá até vergonha, pastor. Ela está muito riscada, né? E aí ele estava ministrando sobre o jovem rico. E aí eu tô ali, né? Olhando, lendo ali, prestando atenção. Daqui a pouco eu começo a ver algo diferente. Eu vejo, caramba, esse cara, ele tinha disposição. Porque ele foi até Jesus. Mas ele não tinha disponibilidade, porque quando Jesus fala para ele vender tudo e dar aos pobres, o que ele faz? Se manda. E aí foi esse sermão, né, que assim, eu tive diante de uma visão que o pastor estava pregando, e você precisa ter disposição e disponibilidade. Porque se você tem disposição, mas não tem disponibilidade, meu amigo, você não vai conseguir concluir o que precisa ser concluído. Ou se você tem também disponibilidade, não tem disposição, não vai adiantar nada. Né? Eu tenho uma disposição tremenda, mas eu não estou disponível. Então, vai fazer o quê? Então tem que casar nessas duas coisas aí. É bem interessante. Muito bom. E eu acho, tenho uma opinião com relação que nossos púlpitos estão muito defasados com relação... Defasado que eu digo no sentido de
como é que eu posso usar uma palavra mais suave para falar sobre isso? Há um descaso, um desinteresse com relação a você levar uma palavra substancial para as pessoas. Acham que Deus vai revelar tudo na hora e chega lá e passa a revelação, e aí você não tem nenhum compromisso, não tem um zelo, um despreparo por aquilo que você vai pregar. As pessoas parecem que tratam a palavra de Deus como qualquer livro, um livro qualquer, como fosse um livro que você compra na banca de revista ali, e aí, já li isso aqui, eu entendi isso aqui, e vai de qualquer maneira. E eu vejo que há um descaso muito grande com relação a isso, aqui tem uma riqueza muito grande aí, ela recebeu, viu, foi ministrada, e Deus já deu uma outra iluminação, uma aplicação pessoal interessantíssima. Então, olha esse texto que nós lemos aqui sobre Lucas 15. Quantos já leram sobre Lucas 15? Olha a visão que nós estamos tendo da mensagem de Jesus. Só tratamos aqui de 2 versículos, e tem muito mais coisa aí Então, veja a riqueza que é a palavra de Deus, mas parece que as pessoas, eu acho que hoje, ultimamente, está um descaso muito grande com relação à palavra de Deus. Acho que a revelação, a profecia é muito mais importante do que a pregação da palavra. E nós vemos isso aí com exemplos de falsos profetas, que tal de the king of the best. E aí as pessoas amam esse tipo de gente, os pregadores, cara, eu não consigo entender. Eu também não entendo como que a pessoa consegue cair num... Mas a Bíblia fala também que tinha até pessoas que entende bastante ia cair também. E aí quem tem conteúdo verdadeiro, mas que as pessoas não querem. Não, eu falo sempre na igreja, sabe? Porque assim, gente, se você tiver que ficar fazendo um evento para trazer crente para dentro da igreja, eu acho muito desproporcional com o que o evangelho nos oferece. Porque o evangelho é para alcançar quem? Os pecadores, que de fato precisa de ser alcançado por Jesus. Quando eu faço um movimento e levo um monte de crente para a igreja, qual o objetivo disso, pastor? E uma igreja que ela precisa ver de movimento para atrair multidão, deixa de ser igreja. Deixa. Né? É o que está acontecendo muito, né? As igrejas hoje, elas cobram até para você assistir o pastor pregando. O que eu acho absurdo isso aí. Até estava conversando com o pastor, até é polêmico isso aí, mas o que é verdade tem que ser dito. Você imagina só, você vai numa igreja e eles cobram R$60 de você para você ver uma pregação. Você acha que isso pode? A Bíblia, isso é legal? E que a pessoa que não tem aquele dinheiro e queria estar naquele momento escutando a palavra porque ela precisava daquela palavra, porque aquela palavra ia ajudar ela, porque ela estava com uma depressão, às vezes até com vontade de se matar, essas coisas, mas ela não pôde estar presente no momento daquele culto porque foi cobrado um valor onde só foi as pessoas que realmente podia pagar, e é como que a gente estava falando aqui, as pessoas que é mais religiosas, né, que são aquelas pessoas que ficam mais focadas na religião. A pessoa que está fora, que está querendo entrar, não consegue. E isso acontece muito em várias igrejas, então eu não sei se... Eu acho que é errado, porque acho que para pregar, acho que não devia ser cobrado. Para você pregar, você entrar na igreja, você tem que pagar para assistir um culto. Eu acho totalmente errado e totalmente fora do contexto do que Jesus falou e do que eu li na Bíblia até hoje sobre pregação. Mas você sabe o que acontece, André? Nós temos a liberdade de escolha, né? Você iria numa igreja que cobra? Não. Tá vendo? Você não vai, ou seja, então você não vai pagar. Porque você tem igreja que você pode de graça. Vai quem quer, né? Quando o pastor coloca um preço lá, vou cobrar tanto para vocês me ouvir, paga quem quer. Eu também não pagaria. Mas
tem quem paga. Então, assim, vai muito do que a pessoa de fato acredita e com a coerência do que ela sabe, do que ela conhece, né? Eu não pagaria para ver um pastor pregar. Qual que é a diferença? Existem igrejas que fazem eventos, né? Tem igrejas, grandes organizações que trazem pregadores, né, de outro país, né, que faz uma imersão, é um estudo maravilhoso, é um seminário, né, pastor? Então, assim, cobra-se um valor por conta do custo, né? Eles têm que custear passagem, hotéis para essas pessoas que vêm. Não sou contra cobrar inscrição para desenvolver esse projeto, mas, assim, dependendo do projeto, da conferência, nossa, eu iria com o maior prazer do mundo, porque o quanto que você não aprende numa conferência dessa, né? É extraordinário a bagagem que essas pessoas trazem. Mas aí é uma coisa, você pagar para um evento, para uma conferência, onde de fato aquilo custou um preço muito alto para eles manter, e agora você pagar para assistir um culto. É complicado. Né? Então, assim, isso vai muito de valores, André. Tem pessoas que pagam e pra eles tá certo. Então, tá tudo certo com eles também, entendeu? É porque tipo assim, acho que hoje em dia tem bastante influencer, né? Então, às vezes a pessoa nem prega nada. Ela vai lá vender o livro dela e arrumar seguidor. Então ela acaba esquecendo que a pessoa vai lá por causa de uma palavra, para escutar uma palavra da pessoa. É um negócio que eu não pagaria para ir, mas que nem você falou, tem gente que paga, e eu acho totalmente errado, porque a igreja ela já é pela lei, ela é uma organização sem fins lucrativos. As igrejas já não pagam, já não é cobrado imposto às igrejas por causa disso. E aí quando você cobra para a pessoa ir lá assistir um culto, já vira uma casa de espetáculo, já é um show, já não é mais igreja, já deixa de ser igreja para ser uma casa de espetáculo. Então isso aí também eu acho que mancha um pouco o nome da igreja de várias igrejas, porque daí uma igreja dessa ela faz todas as pessoas pensar que todas as igrejas são desse jeito. Uma vez eu trabalhei numa empresa, foi bem interessante. Na época que estourou um pastor aí famoso aí que tinha roubado a igreja, tinha comprado fazenda, um monte de coisa. E ele olhou pra mim, ele sabia que eu era pastora. Aí ele falou assim pra mim, tá vendo, pastor, é tudo ladrão. Opa, pera aí, me tira desse saco aí. Né? Se eu fosse ladrona, eu não estaria trabalhando aqui, eu tô aqui trabalhando. Então me tira desse pacote que eu não sou farinha no meu saco, não. Por que eu me impus nesse sentido? Porque como é que você prega o evangelho, você é ministro da palavra de Deus, você é pastor ou pastora, a pessoa olha pra você que os pastores é tudo igual? Não, peraí, me tira dessa daí, eu não sou isso, eu tô trabalhando. Se eu fosse isso, eu não estaria aqui, né? Depois ele ainda veio e aceitou Jesus na minha igreja. Por quê? Porque de fato viu credibilidade, pastor. Então assim, como é que você opõe a essas coisas? De fato sendo o oposto do que falam que são, né, no geral. E de fato a gente não pode generalizar, né? Não. Tudo tem um porquê. Se a pessoa paga para ir, ela tem um porquê. Eu não sei qual a história que ela tem com essa igreja, né? Eu não sei qual o vínculo que ela tem. Eu não tô nem dizendo que é certo ou que é errado, porque assim, é igual eu tô te falando, a pessoa paga porque ela quer pagar. Porque tem igreja que você pode de graça, porque você vai pagar. Não é? Eu tenho na minha esquina a padaria que dá pão de graça, eu vou subir 3 quartos e vai pra igreja mais longe do que da casa dele, né? A igreja tá na esquina, de graça, pastor, não, mas anda quilômetro pra pagar pra entrar. Não, então assim, é isso que eu te falo, às vezes a pessoa tem um vínculo com essa instituição e a gente não sabe, né, qual a história, qual o vínculo que tem. Então por isso que eu fico bem neutra nesse sentido, de dizer, eu não pagaria e também não cobraria, entendeu? Pra ir ver um culto na minha igreja, até porque se eu cobrar, eu não ia mesmo também, então não cobraria, por questão de ética mesmo, sabe? E questão de, poxa, a coisa mais gostosa é você ter pessoas para te ouvir falar de Jesus, né? Pra que dificultar esse processo? A minha opinião é semelhante à da pastora. Tem casos e casos. Como uma conferência de ensino bíblico. Todo estudo, qualquer estudo é um investimento. Isso mesmo. Investimento e não sai de graça. Ok. Mas quando trata-se de adoração, quando trata-se de louvor, de culto a Deus, já é outra coisa diferente.
Agora você pagar, ter um ingresso para cultuar, eu já sou um tanto que radical nesse ponto. Eu também não concordo. Não pagaria. E também não pagaria. Ok? Por quê? Porque é um louvor a Deus. Se eu vendo o louvor a Deus, então eu estou querendo... Qual a motivação disso? A motivação, se a minha motivação é enriquecer disso aí, então está totalmente errado. É isso mesmo. Totalmente errado. Como? Tem um exemplo lá no estado do Pará, com uma certa denominação, que começou a promover encontros com Deus. Só que esses encontros com Deus eram pagos. Ok. Aí tinha os custos, só que os custos eram superfaturados. Justamente para agariar um fundo a mais. Não era apenas o custeio só do serviço, Sim. mas havia um objetivo de obter lucro com aquilo. Então aí já saiu totalmente da ética e do propósito de Deus e do propósito do CNPJ da própria instituição. Sim. Porque é justamente sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos. Você fazer uma coisa filantrópica que não haja lucro para obter com aquilo ali. Então, a partir do momento que eu faço um evento de adoração a Deus e que eu cobro, e a motivação é gerar lucros, então, primeiro, ele está pecando, Está fora, né? tá fora dos padrões divinos e também está fora dos padrões da lei que o CNPJ da própria igreja estabelece. Então, não é para gerar lucro, é para um benefício da própria pessoa. Por exemplo, o meu seminário, eu tive que pagar todos eles. Ninguém chegou comigo e disse: Hugo, eu sei que tem um chamado, eu sei que Deus tem um chamado para a vida, eu vou investir com você. Pagar pra você. Não teve, não. Se eu não fosse lá pagar, a maioria deles que eu paguei dando aula, roçando o terreno lá no Pará, dormindo em seminário e voltando no outro dia para trabalhar em outro lugar para poder pagar os meus estudos. Todos eles. Então, ou seja, com o objetivo de obter lucro com isso aí, não foi para obter lucro. Foi um objetivo de levar a palavra de Deus a essas pessoas. Tanto é que eu tenho hoje um seminário teológico e 90% dos meus seminaristas a maioria são bolsistas. De 50% a 100%. Uma pouca minoria que sustenta esses missionários, essas pessoas. Tá Inclusive essa turma que eu fui formar lá, acho que 15 alunos do curso básico, todos eles foram 100% de bolsas. Todos eles. E como que faz para eles conseguirem a bolsa? Tem que fazer Aí tem que orar, que jejuar. Deus tem que me mostrar. Você tem que sentir dele. Que a pessoa tem que Deus tem que falar com ele primeiro, se não falar. Não, manda um e-mail lá para nós solicitando, a gente faz uma avaliação. Porque tem muita gente que pede, eu recebo centenas de e-mails, mas a única que pede tem condições. Mas você sabe que eu observo, ó, eu estava vendo algumas coisas nesse sentido, e tinha um pastor que estava até revoltado, ele estava dizendo assim: a pessoa reclama do curso que eu cobro, mas nem o de graça a pessoa fez. Eu tenho curso gratuito na plataforma, tá lá, grátis, a pessoa não fez e reclama do que eu tô cobrando. E detalhe, é um valor simbólico, não é nada extraordinário. Meu amigo, você não está estudando nem de graça, você acha que você vai pagar? Por que você está criticando então? Há um tempo atrás eu dei um seminário na igreja, foi bem interessante. Eu nunca cobrei também não, sabe? Aí nisso eu falei: vou cobrar 200 cada, não, brincadeira. Eu falei assim: vou cobrar um valor simbólico para preparar um café, né, para eles. Então assim, nem ficou para mim, acho que foi 10 ou 20 reais, não lembro o detalhe, mas foi pouca coisa. O que eu observei, pastor? Algo extraordinário. Não faltou ninguém, porque tiraram 10 reais ou 20 reais do bolso. A igreja lotou. O que eu entendi? Se você dá tudo de graça também, o povo não valoriza. Diferente do culto também. Não, mas a pessoa tinha que valorizar. Mas quando você fala: vou fazer um seminário, olha, você vai pagar uma taxa de inscrição, 20 reais, mas vai ser revertido para um café.
Você vai tomar um café com 10, 15 reais, você não toma, né? E a gente fez uma mesa com fruta, com suco, com café, com pão de queijo, com tudo do bom e do melhor, né? Então o dinheiro não ficou para mim, o dinheiro foi de fato para o café, né? Mas eu observei que não faltaram, os que fizeram inscrição foram. Quando eu já dei várias vezes seminário gratuito, 20 fazia inscrição, parecia 10. Isso para não falar menos até. Então não valoriza muito também. Então é por isso que eu sou um pouco contra de dar. Estou falando questão de estudo, de ensino. Sim. De dar. Parece que as pessoas não valorizam muito, né? Você se desdobra para fazer, é claro que não, tem as exceções, né? Igual o senhor da bolsa, você vê que a pessoa, por isso essa avaliação. Vamos ver se a pessoa de fato precisa, porque às vezes está pedindo de graça, mas não precisa. Até em qualquer faculdade que você for, você faz um concurso de bolsa. Se você passar, você tem que provar que você não pode pagar. Tem isso ainda. Entendeu? Porque senão fica fácil, né? Aí você tira a oportunidade da pessoa que está querendo Quem quer fazer. de fato fazer. Exatamente. É isso mesmo. Aí surgem outros problemas. A pregação e o pregador que cobra. O que você acha? O pregador Olha eu fazendo pergunta pra você. O pregador que cobra. Essa parte de cobrança, eu acho que tipo assim, um X valor eu acho meio estranho, mas eu acho que a pessoa ir pregar na igreja, como tem dízimo, oferta, essas coisas, e aí aquele dízimo, oferta que foi dado naquele dia ali, você fornecer para o pregador que está indo pregar, eu acho legal, eu acho estranho, tipo assim, você falar assim, não, é 8 mil reais que eu cobro para pregar. Uma exigência, uma tabela. Não, tem uns que quer folha branca ainda no camarim, viu? Aí eu já acho estranho, eu já acho que já foge do pode ser que não, posso estar errado, mas eu acho que já foge já do conceito bíblico, né? Porque Jesus falava que tinha que ser grátis, gratuito, e o outro vai cobrar para pregar a palavra de Deus. Eu acho meio... A não ser que o cara vive disso, né? Mesmo assim, eu acho que não, eu acho errado. Eu acho que não acho errado. Tabelado. Eu acho errado. Se você for por 12 mil reais. Não, se você tem uma igreja e você tem que manter a igreja, você tem que manter ela, você tem que ter um dinheiro para você manter o seu ministério. Aí é diferente. Agora você ser pastor itinerante, que é o que fica pregando em vários lugares, um valor fixo, eu cobro 8 mil e pegando 8 mil aqui, 8 mil ali, ou que seja R$1.000, 1.000 aqui, 1.000 ali, 1.000 ali, eu acho que daí fica meio estranho, né? Eu acho que fica meio estranho por causa que é pregação de Deus, né? Se fosse um trabalho, acho que não, mas acho que para palavra eu acho meio estranho. Se você for conversar com qualquer pregador itinerante e ele for sincero com você, a maioria, a motivação dele é o dinheiro. Pode ter certeza disso. Se o camarada for sincero com você, ele vai te falar a verdade, que é o dinheiro. Não estou dizendo que não exista alguém que vá pregar e a motivação não seja só o dinheiro. Mas se não fosse só o dinheiro, não estipulava um teto, um valor específico. Então, todos aqueles que estipulam um valor, pode ter certeza que a motivação maior é o dinheiro. Mas como é o dinheiro, não está errado? Agora, não, sim, pela motivação, sim, ok. Só que também é bíblico o sustento do obreiro. Também. Lá em 1 Coríntios 9, 13 e 14, diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí depois Paulo, falando a Timóteo, diz assim, 1 Timóteo 5, 17 e 18, diz assim, que Paulo vai afirmar, deixa eu abrir aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, olha o que ele diz aqui. Então, há uma diferença desses camaradas aí, estipularem valores, um teto, eu também não concordo. Agora, que a Bíblia fala que o sustento do obreiro, isso é bíblico, né? O sustento do obreiro é bíblico. 1 Timóteo,
capítulo 5, versículo 17 e 18. Capítulo 5, versículo diz assim: aos anciões que governem bem, sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham com a palavra e no ensino. Então dupla honra aqui, a honrar, está falando também das questões financeiras. Ou seja, aquele obreiro que está lá, os pastores, vamos supor, os pastores, a igreja deve ter a consciência em honrar, dar um salário, que podem, né? Dar um salário para que ele se dedique totalmente na obra. Então ali, isso é válido. É válido. Ok. Principalmente aqueles que trabalham com ensino. É 2 vezes mais. Deus está ensinando. Então eu particularmente nunca cobrei. Irmão, o senhor vem? Vou. O senhor exige o quê? Não exijo nada. Não exijo nada. Se eu cobro alguma coisa, fica a critério de vocês. Eu peguei no estado do Pará uma igreja famosa da Assembleia de Deus, uma das mais tradicionais. Uma aluna minha que me convidou. Era 85 anos do círculo de oração. Aí convidaram 3 cantoras famosas, e era só eu de pregador, e como ninguém me conhecia como pregador, só como professor, né? Então não era um pregador famoso. E aí eu fui, fui eu e minha esposa, e nesse dia eu só tinha um dinheiro, aliás, da gasolina foi num vermelho assim, no último, esperando que pelo menos a gasolina, né? No mínimo, né? No mínimo, festa, numa igreja gigantesca mesmo, irmão. 85 anos do ciclo só o ciclo de oração tinha 85 anos, você tem uma ideia. E aí preguei, e aí o pessoal ficou perguntando, de onde que ele veio? Ah, é meu professor, preguei. Ok. No finalzinho o pastor só bateu aqui, eu cheguei no carro e eu olhei para minha esposa, ela, já sei, você está triste. Eu acredito que a gente nem chega em casa, mulher. Mas isso não foi, eu fiquei, isso foi, para mim foi normal, ok, tudo bem, não falei nada. Mas o que me revoltou, sabe o que foi? Que eu fiquei sabendo depois que pagaram 30 mil reais para a cantora. É isso. 30 mil reais, fora a hospedagem e tudo. É isso. E não tiveram a honra ou a simplicidade de dar R$1 pro... É isso. Aí sim, aí essa mesma minha aluna me ligou no outro dia: pastor, essa pessoa só está falando na mensagem, o pessoal quer que o senhor venha trazer um estudo. Estudo, não falou pregação, estudo. Falei, tudo bem, irmã, eu vou. Para as irmãs que gostaram, tudo bem. Só que, irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou mais, por cada estudo eu cobro R$200. Eu falei mesmo assim Sim. no sentido de ela negar, entendeu? Aí falou, então tá bom, pastor, depois eu lhe ligo, eu vou conversar com ela. É isso. Entendeu? É uma desvalorização. Exatamente, de fato tem valor, né? a palavra. Então a igreja precisa ter a consciência de que se você convidou, arque com a despesa dele, né? Lá na igreja eu tenho muito cuidado com essas coisas, sabe? Eu falo mesmo para os obreiros, vai convidar alguém para pregar? Eu sou muito assim, sabe? Eu chego a ser até chata. Se cobrar, não convida. Sim. A oferta, acho que é justo a gente ofertar a vida do pregador, né? Tem os custos, de repente vem da cidade, né? Precisa pagar combustível, pedágio, enfim. Acho que é justo. Mas eu sou assim, pastor, você vem pregar? Vou pregar. Um exemplo, vamos supor que ele fala assim, eu vou cobrar 100, de repente ele dá 200 de oferta. Mas eu não dou nem o 100 que ele me cobrou. Sim. Eu não tô comprando um produto. Você entende? Essa é a minha visão. Também não estou questionando quem paga e quem cobra, não. Eu acho que o problema não está nem em quem cobra. O problema está em quem paga. Exatamente. Porque você vê, pagou 30 mil para cantor. Não que o cantor não merece, não é isso. Mas não dá valor para quem levou a palavra. Então, a palavra. Não honrar para quem levou a palavra. A palavra que não desse 30 mil, mas que desse R$1.000 lá, vai. 100 da gasolina. Pelo menos 100 da gasolina. Eu queria chegar em casa. Pelo menos 100 da gasolina, né? Então é uma desvalorização mesmo assim, total isso. Da palavra, que é a palavra que tinha que ter a força, né? Mas as pessoas estão fora da casinha.
você vê uns absurdos. Nossa, você vê um povo doido aí que prega, que cobra para pregar e os pastores pagam. Você vai pregar na igreja das pessoas, se bobear nem água te oferece. Ah não, gente, é uma loucura isso. É muita desvalorização mesmo. Há um mercado, né, da mensagem, da pregação, que a maioria desses pregadores aí tem assessores, né? Sim. Assessores. E cobram e exigem um bocado de coisa. Entendeu? Assim, a exigência eu já não concordo. Sim. Ok. Mas é aquela questão da motivação, né? Da motivação. Você ser motivado. Eu vou pregar para ficar rico. Eu vou pregar o evangelho porque eu quero ficar milionário. Você tem que ficar rico da palavra, não do dinheiro, né? Exatamente, mas você ter a motivação, pregar a palavra por motivações erradas, aí é... Eu tenho um amigo meu que o pai dele é pastor. Eu não vou falar o nome da igreja porque senão a pessoa vai ficar sabendo. O pai dele é pastor, né? Aí ele falou assim pra mim assim: irmão, eu vou contar uma coisa pra você, mas você não conta pra ninguém não. O meu pai ele é pastor. Ele vai contar só no podcast. Tem 30 mil visualizações. Meu pai ele é pastor. Só que é assim, eles exigem, as pessoas ficam xingando, me xingando e falando mal do meu pai. As pessoas que é mais do mundo, né? Do mundão. O meu pai rouba dinheiro, meu pai pega dinheiro da igreja. Só que o meu pai, tipo assim, ele recebe um salário, ele tem um salário, ele já paga um salário pro pai dele. Só que ele tem que levar uma quantidade de dinheiro mensal para a igreja. É como se fosse uma meta, né? Bate uma meta e Deus vai ver. Ele leva pra 7. Aí ele falou pra mim assim: o meu pai, se ele não levar esse dinheiro todo mês pra matriz, né? Pra matriz da igreja, eles tiram meu pai dessa igreja e colocam outra. Que consegue... Meu pai, ele estava numa igreja, no ministério, eles tirou meu pai, tirou o pastor que era dessa igreja e colocou meu pai porque o pastor dessa igreja não estava conseguindo o dinheiro que a meta que ele tinha. Sim, sim. Então ele recebe um salário, mas ele tem que ralar para conseguir. E não é universal. Não, ele não é universal. Aí ele falou assim, e aí as pessoas ficam buzinando, porque quem tá no mundão buzina mesmo. Sim. Buzinando na minha cabeça. Falei, não briga, cara. Você não tem que dar satisfação pra ninguém. É normal, leva. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar assim sob pressão. Nesse sentido, né? financeiro, de metas, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Eu acho errado. Também tem essas igrejas que tem bastantes congregações que pagam aluguel, então o pastor lá ele é condicionado àquele local, condicionado a quanto ele arrecada. Infelizmente é assim. O certo seria a igreja matriz, que é a forte, que é a que recebe, ela tinha que ajudar as pequenas, né? Não a pequena pegar e ajudar a grande. Mas é as pequenas que sustentam a matriz. É assim que funciona. A visão do André, né? Assim, a grande devia sustentar a pequena, mas é o contrário, a pequena é o contrário. Pelo incrível que pareça, é assim que funciona. Aí ele falou pra mim, ele falou que ele ficava com raiva das pessoas, né? Você tem que ter muita chamada ministerial para lidar com esse tipo de coisa. Eu particularmente não consigo trabalhar igual a pastora falou, não consigo trabalhar dessa forma, não consigo, na pressão financeira. E os outros relatórios, tipo o relatório de almas, o relatório das pessoas que estão sendo cuidadas, serem deixadas de lado e só focar nessa questão financeira. Ou você traz, arrecada dinheiro para cá, ou então você está fora. É meio complicado, porque como é que você vai tocar o ministério se você tem que ficar pensando que você tem que entregar um valor no final do mês? Pois é, você fica meio preocupado, né? Você vai ficar meio preocupadão, em vez de você trabalhar livremente, assim, com a sua cabeça aberta, assim. Ou você adere literalmente a essa visão,
né? Adere a essa visão, então... Mas tem igrejas que eles têm treinamento pesado em si, né? Sim. Para eles conseguirem arrecadar dinheiro, para conseguir enganar mesmo. Na verdade é porque o que é bíblico é o dízimo e oferta, né? Passou disso, eu falo sempre que é os gananciosos administrando os avarentos. Esse é o grande... Ó, dá tanto que você vai ganhar tanto. Dá isso aqui na igreja que você vai ganhar o dobro. É o ganancioso lá, sabe? Ministrando o avarento. Que quer, mas quer mais, tem, mas quer mais. E vai colocar porque quer mais. E aí só dinheiro que rola. Infelizmente, André. Eu tenho um amigo que ele tem chamado assim, né, pra ser alguma coisa assim na igreja. E ele estava numa determinada igreja. Hoje ele não está morando em Indaiatuba, ele mora no outro estado. E essa igreja eu fui criada dentro dela, então eu gosto muito, mas da igreja lá de trás, né? Que agora eu vejo que ela mudou bastante, porque se ele quisesse ser presbítero, depois ir subindo, né, os cargos lá que existe, ele teria que pagar e também ele teria que ficar indo para outra cidade, tipo, participar de tudo, uma outra cidade. Então, assim, ele teria que estar disponível a semana inteira para ali na obra. Só que ele teria que pagar, ele teria que já do bolso dele ficar desembolsando para ele poder crescer. Aí ele pegou e não aceitou. Tanto é que ele acabou saindo. E era uma igreja que não tinha essa visão. E hoje em dia a gente vê que o dinheiro ele tá mudando muita coisa. Tá falando mais alto, né? Tá falando mais alto. É a questão eu sempre falo, é a motivação. Você entrar no negócio, qual o motivo que você vai entrar nisso? Se você foi chamado para o ministério e sua maior motivação é ganhar dinheiro, pode ter certeza que você vai ganhar. Mas não é o jeito certo, não é a motivação correta de você entrar no ministério. É isso mesmo. Entendeu? Você vai ganhar o dinheiro, mas é só ele vai ganhar muito dinheiro, mas ele além de ficar avarento, né, vai perder a vida e vai perder a eternidade também. Você vai ganhar o dinheiro, mas vai perder, vai ser riscado o seu nome do livro da vida. Então é a motivação. As pessoas confundem muitas coisas, né? Eu falo assim, na época do meu pai, eles falavam que era primeiro Deus, depois era a igreja. A família vinha em terceiro lugar. Com o tempo, né, vai passando, a gente vai estudando, vai aprendendo a palavra de Deus. É muito ao contrário disso. Primeiro é Deus, depois é a família. Em terceiro é o ministério. Né? Se a minha família acaba, meu amigo, meu ministério vai junto com ele. Entende? Então, assim, a gente tem que priorizar porque, de fato, tem um valor ali, né? Não que o ministério não tenha, mas a minha família precisa estar bem, eu preciso estar bem com a minha família, né? E aí eu vi um pastor dando depoimento, eu achei bacana a sinceridade dele, mas muito triste por ele ter seguido esse caminho. Ele falou assim, o pessoal está perguntando por que a irmã, e falou o nome da irmã lá, da esposa dele, foi embora de casa. Ela foi embora, gente, porque eu vivia na igreja, manhã, tarde e noite na igreja. Eu deixava de ficar na minha casa para ficar na igreja. Então ele mesmo considerou que, e de fato o problema não foi a igreja. O problema foi a postura que ele tomou diante da igreja, né? Porque a igreja não tem que exigir, ela pode até exigir, mas eu vou se eu quiser, né? Eu tenho um ministério, eu não vivo em função do ministério. Faço o trabalho que precisa ser feito, mas a minha família está resguardada ali. Entende? Então a gente precisa dividir muito bem isso para a gente não sufocar a gente, senão a gente não aguenta. Que a gente falou, a sua família tem que estar bem. Sim. Pra você estar bem, porque aí você vai estar bem com Deus, a sua família estando bem, você junta os três, né? Você faz a unção das três partes. Mas agora, se a sua família não estiver bem, automaticamente você vai ficar capengando ali pro lado de Deus e o ministério da igreja você vai capengar mais ainda. Eu acredito que liderar, sabe, é você de fato gostar do que você faz. Você de fato ter amor, né? Eu falo que liderar a gente, eu falo que a matéria-prima do crente é gente.
Não tem essa. Pastor que não gosta de chegar perto de ovelha, meu filho, tá fora. De ser pastor é difícil, né? E uma vez eu fui ministrar numa igreja, faz um tempo já. E assim, tinha o púlpito, né? E tinha uma porta no púlpito, sabe? O pastor estava sentado do meu lado, a irmã que me convidou do meu lado aqui. Acabou o culto, ele só me cumprimentou que eu estava do lado dele. Sumiu. Pensei que ele tinha... Daí pra cá. Aí você é pós-tribulacionista e tá tudo bem. Aí eu sumiu daí, achei estranho, né? Mas cumprimentei as irmãs. Aí eu fui levar a irmã que me convidou, fui levar ela na casa dela. Ela falou assim, pastora, não repara não. Eu falei, o quê? É que o pastor ele não desce lá pra cumprimentar ninguém, ele sai pela porta do fundo. Oxê. Sai pela porta do fundo. É tipo estrela. Aí você sabe. Você tem que trazer as pessoas pra você, né? Aí você sabe um tema bacana que deu, pastor? Fecha a porta do fundo. Fecha a porta do fundo. Por quê? Porque não existe isso. É claro que existe, mas não deveria existir pastor que não gosta de gente. Eu não consigo entender isso. Você vai ver quando vai ser instituído os diáconos, né? A preocupação deles era por quê? Porque eles estavam comentando que as viúvas não estavam sendo visitadas como deveria. Ele se preocupa, reúne o pessoal lá, a gente precisa dividir, o pessoal vai fazer a visita, a gente vai se dedicar na palavra, porque se a gente for fazer visita, a gente não... Olha a preocupação deles com relação à palavra de Deus. Então precisa ser muito bem dividido para que essas áreas sejam cobertas. Mas se a gente não gostar de gente, como é que a gente vai trabalhar com gente? Tem. E o pastor ele tem que estar de prontidão para esclarecer as dúvidas das ovelhas também que tem, né? O pastor não pode fugir, né? Você fala pro pastor, tô com uma dúvida, ele fala, eu não quero falar sobre isso não. Ele tem que estar em prontidão. Pelo menos tratar, né? Se ele não souber, ele tem que buscar informação para as pessoas que estão querendo saber, né? Porque as dúvidas existem, porque a Bíblia é bem complexa. Então, às vezes você está lendo uma coisa, você fica com uma dúvida, você chega ao pastor e fala, eu quero que você me... Pastor, você me dá para você me esclarecer isso aqui? Tem os pastores que fogem, que não quer falar, pula. Eu acredito que cada época exige um grau de conhecimento daquela época. Então, nossos pastores, nossos pais, pastores que nós nos inspiramos no passado, nos primórdios, eles tiveram um certo conhecimento para aquela época. Então, respondeu questão daquela época. Então, cada época ela vai evoluindo e cada época vai exigindo mais. Então, hoje, eu na minha percepção, acho que é inadmissível hoje um pastor assumir uma igreja sem um mínimo que ele tenha um curso de teologia, uma instrução, uma coisa dessa natureza. Não simplesmente, eu senti o chamado de Deus e vamos aqui abrir a igreja e na hora de tratar com pessoas ele não consiga desenvolver aquilo que deve ser desenvolvido. E aí dentro disso aí tem muitas coisas com relação à própria teologia. Dúvidas sobre salvação, dúvidas sobre tantas coisas. É claro que o pastor, assim como qualquer professor, não vai saber todas as respostas. Então, eu abri aqui a Bíblia justamente para falar desses 5 ministérios que lá em Efésios 4:11 fala, né, que Deus chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses cinco ministérios que a igreja precisa caminhar junto. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o ensinador. Justamente nessa mesma proporção, né? Então eles precisam caminhar juntos. Então temos o apóstolo, que ele fundamenta as coisas. Temos o profeta, que aponta. Porque se apontar, ele está indicando, na verdade, né? Só que ele precisa tomar consciência que quando ele aponta lá, tem 3 aqui embaixo, só olhando para ele. Aí tem o evangelista, que ele vai onde nenhum desses outros 4 vão. Ele sempre vai mais longe, o evangelista. Ele vai atrás, ele é o que
vai atrás das ovelhas e traz para quem? Para quem? É aquilo que a pastora falou, que o pastor precisa gostar de ovelhas, gostar de pessoas. Então ele precisa ter relacionamentos. É por isso que ele é aqui, ó. Nesse caso aqui, no anelar. No anelar, né? Que é aliança, e fala de relacionamento. O pastor, por mais que ele não saiba pregar bem, por mais que ele não saiba muitas coisas relacionadas à teologia na prática, ok, mas uma coisa ele tem que ter bons relacionamentos. É isso mesmo. Tem que ter expert em relacionamento. Por quê? Porque ele que vai decidir as coisas. E igreja é relacionamento, irmão. É relacionamento. Aí por último tem lá o menorzinho de todos. É o mestre. Que é a base, né? A base de todos esses ministérios é o ensino da palavra de Deus. Agora esses juntos eles trabalham com um objetivo. Qual? Versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar os santos. Então eles não trabalham sozinhos, trabalham em cooperação. Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a obra do Senhor. Então há uma necessidade dessa capacitação. Até a chamada, ó, escute bem, até a chamada, pastora Luciana, depende da nossa capacitação. Capacitação. E às vezes, abro um parêntese aqui, nós escolhemos as pessoas não pela capacidade que ela tem de fazer a obra de Deus. Inclusive os capacitados são perseguidos. Quando o líder não vê a capacidade que a pessoa tem e ele vê que ele é mais capaz naquilo que ele faz do que o próprio líder, ele é perseguido. É verdade. É verdade. Por quê? Porque ele não entende que ele não vai fazer tudo, ele não é capaz em tudo. Tem certas áreas que ele não é capaz, ele tem que ser humilde e reconhecer isso. Então, em vez de ele chamar as pessoas que são capacitadas, elas chamam as pessoas que são mais íntimas dele. Isso. Entendeu? Aí eu fiquei uma vez, eu estava meditando com relação à chamada de João e Pedro. Quem eram mais íntimos de Jesus? João ou Pedro? João. Só que Deus entrega a igreja para quem? Pedro. Para João ou para Pedro? Por que ele não entregou para João, que era mais íntimo? Eu vou tomar uma água aqui. Mas é bem interessante, né? Falar de Jesus é maravilhoso. Entendeu? Por quê? Porque João não era capacitado para ser o líder daquela igreja. Ele escolhe quem? Pedro. Agora você entendeu a unção do irmão lá? Nós, irmão. Do irmão lá? Não posso falar. Do irmão. Depois você conta. É mistério. Eu entendi que tipo assim... Os próximos. Então... Mas aí é errado, né? Então, É isso que você tá falando. Jesus não escolhe quem... Jesus no ministério, ele não escolhe quem é mais íntimo. Ele escolhe quem é capacitado. Mas há uma esperança. Por mais que você não foi escolhido pela sua capacitação, mas eles vão ter que reconhecer que a palavra que sai da tua boca, ela é de Deus e tem autoridade. É interessante o senhor falando aí, né, dessas 5 funções, que na verdade elas não trabalham sozinhas, né? Não. Elas se unem em prol do mesmo objetivo. Senão, um vai lutar para a esquerda, para a direita, não vai chegar no objetivo. Não, vai ficar puxando. E você percebe que o evangelista, ele até vai, né? Ele vai além. Mas se ele traz essas ovelhas para o pastor que não tem um relacionamento, ele não vai conseguir manter essa igreja, esse povo que chegou. Então precisa de fato casar essas 5 junções para um objetivo, né? Mas voltando de novo na visão de ministério, o líder, ele é quase que... Agora eu vou generalizar mesmo. O líder que não gosta de gente, ele pode ser qualquer coisa, menos líder de gente. Não tem como. Porque você não gosta de gente? Como é que ele gosta mais de coisas do que de pessoas. Não ele é um gerente. É isso. É isso. Que gerente gerencia coisas.
Gerente não vai é ser líder. gerente, não líder. E aí a gente volta, né? Você falando que às vezes a pessoa, dentro da própria igreja, às vezes a pessoa fica brigando contra a capacidade do outro, né? Mas não vai estudar. Ah, irmão, agora porque fez teologia, tá se achando. Mas meu irmão, vai estudar também, né? Pastor, você quer ver? Eu falo que eu fico babando. Às vezes eu convido alunos meus lá de teologia para ministrar na igreja e eles vão, sabe, eles começam a levar uma palavra assim, eu fico assim, ó, sabe? Eu falo que eu fico babando assim, para elogiar eles, porque de fato é uma honra, sabe? Sim. De saber que eles estão levando a palavra de Deus como de fato ela é. Né? Porque querendo ou não, a gente teve uma contribuição para aquilo. Então não há concorrência, né? Ali é uma junção da função. Né? Eu ensinei alguma coisa, ele buscou conhecimento, juntou e está fazendo o que precisa ser feito. Sabe qual é o ápice do discipulado? Ela está falando aí, o ápice desse ensinamento é o reconhecimento do mestre com o seu discípulo. Qual é o reconhecimento? Que o discípulo faça coisas maiores, melhor que a gente, melhor do que nós ensinamos. É isso. Aí você vai ficar feliz que você... Claro, lógico. E maior ainda. Lógico. O verdadeiro líder, o verdadeiro discipulador, ele fica alegre quando vê alguém sendo maior do que ele naquilo que ele ensinou. Você falou, eu que ensinei ele, que legal, bacana. Agora se você ficar triste, aí Não, aí você fala, nossa, meu além aluno dele, tá pregando melhor além que de eu. mim, além de mim. Não vou convidar mais ele não, que tá pregando melhor que ele. Aí eu convido, vamos lá meu filho, vamos lá de novo, vai ter um congresso, você vai lá pregar. Por quê? Porque é uma honra mesmo, de fato, é um prazer muito grande quando você vê uma pessoa que você ensinou. Teve uma vez que eu fui convidado a pregar lá no Pará, fui convidado a pregar numa igreja, e aí a gente... Como eu dei muita aula, a pessoa me conhece mais como professor, aqui mais como pastor, mas lá no Pará mais como professor. E aí eu fui pregar, aí terminei a mensagem, e aí o pastor pegou o microfone e disse assim, eu vou falar uma coisa aqui, e essa pessoa vai se lembrar do que foi. Aí falou assim mesmo, então chupa essa manga. Vixe, foi meu aluno, o pastor de lá, foi meu aluno. Pastor, ele foi pastor, ele primeiro entrou lá, ele era porteiro e hoje ele é pastor. Falou, professor, você não sabe, não lembro, talvez não lembre, digo, não lembro mesmo, mas eu fui seu aluno. E aquelas aulas lá de chupar a banca. Você não marcou, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque ele era o pastor. Sim, nossa, olha que orgulho, né? Muito legal. E passa, né, pastor? Tanta gente que, Sim. depois do tempo, não é que a gente não lembra, é que é tanta gente que passa. Muita gente. E aí, de repente, você está ministrando numa igreja, você vai visitar uma igreja, você vê seu aluno ministrando. Sim. E aí ele te... Porque às vezes ele te reconhece, você não reconhece. Ah, tá aqui, a pastora falando de tal, que foi minha professora. Não tem palavras. Você fala, nossa, eu acho que eu sou um dinossauro mesmo, viu? Porque olha, a pessoa com essa idade falou que eu fui professora dele, eu virei um dinossauro mesmo, né? Mas é muita honra. Você não tem palavras, não. E o pastor ele tem que estar pronto, né, para os alunos, para as pessoas que têm dúvida, para as pessoas curiosas, né? Porque curioso é o que mais vai ter. No meio. Precisa estar pronto para tudo. É uma coisa muito interessante, falar que o pastor precisa estar pronto. Quando ele ama o que ele faz, se ele não estiver pronto, ele arruma um tempo. Quando ele ama o que ele faz, quando ele não tem tempo, ele dá um jeito. Porque o que é importante a gente faz. A gente não deixa para amanhã. Você pode ver, o que é importante a gente vai fazer. Agora, qual a importância que um pastor dá numa pessoa que ele não gosta? Né? A pessoa vai na igreja, ele recebe porque está na igreja, ainda nem cumprimenta a pessoa, não quer nem saber do problema de ninguém, cada um com o seu problema e vai lá. Eu não sei, parece um bando de robô, né? Não tem sentimento, porque pastor não pode carregar tudo por causa. Não, de fato a gente tem que diferenciar que o problema do irmão é dele, não é meu. O que eu posso fazer é ajudá-lo, mas eu não posso levar o problema para mim, porque senão eu não vou. Imagina eu carregar o problema de todo mundo nas minhas costas, eu não vou viver, né? Mas eu não sou robô. Eu vou chorar com a pessoa, você pode ter certeza. Sim. Eu vou me compadecer com o que ela está vivendo. Eu vou ajudar ela no que for preciso. Eu não quero saber. Eu vou ter que fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa daquela situação. Se ela quiser ajuda, a gente vai fazer alguma coisa. Mas isso é gostar de gente. Se você não gosta de gente, você está no lugar errado. E hoje em dia os pastores, eles que nem o pastor falou, ele tem que estar
Tem que se especializar, né? Tem que fazer um curso de teologia mesmo, que hoje em dia é bem dinâmico, né? A população é dinâmica e é rápido, o tempo está passando muito rápido. E é uma enxurrada de informações. Muita coisa. Hoje você está pregando aqui, você já está no chat GBT aqui, sabendo de onde tira essa mensagem e já está perguntando lá embaixo. É Isso mesmo. Então precisa estar capacitado. É a capacitação. A pastora falou uma coisa interessante. E eu aprendi uma frase. Hoje não temos tempo. O tempo sempre foi o mesmo tempo em qualquer lugar. A questão é que você não estabeleceu prioridades na sua vida. É isso. Então tem alguma coisa que você não colocou como prioridade. Eu vi um irmão falando a mesma coisa, que falou assim, que o celular, se Deus for usar o celular no juízo final, ele vai quebrar toda essa desculpa que eu não tenho tempo. Sem dúvida. Ah, você não tem tempo? Deixa eu ver a história do seu celular. Vamos ver quantas horas você fica no celular por dia, só rodando o dedinho aí. Vamos ver se você tem tempo ou você não estabeleceu prioridade. É isso, é simples assim. Ah, não tem tempo, é mentira, você tem tempo. O pessoal tinha 24 horas igual a gente, eles não tinham 48 horas no dia, era 24 horas também. Detalhes, eles não tinham carro, a gente tem. Eu sou da uma geração que comecei a estudar, não tinha internet. Então, ou você lia, eu então também. você ficava Quando eu fiz desinformado. faculdade também não tinha, não. Ou você lia, ou comprava livro, ou então você não tinha. Ou eu ia na biblioteca, e começou a internet de escada, que era Aí era horrível, né? Nossa, ainda bem que eu tô E sozinha aquele nessa. barulhinho, e eu entrava escondido, que era só eu e meu irmão que tinha no quarto dele, eu tinha que entrar escondido, e que na hora que eu ligava. Então, eu aí com essa geração eu adquiri um hábito da leitura. Então, todo lugar não tinha que eu outro jeito, você tinha. não tinha, eu tinha que ler. Então, ou você aprendia ou então não aprendia. A nossa geração, ela teve um diferencial, ela de fato teve conhecimento. Sim. A geração de hoje tem muita informação. E pouco conhecimento. Você tá com a informação aqui, na palma do seu mão. Você abre o celular, digita o que você quiser. Mas você vai ter informação ali, mas o conhecimento você não tem. Não. Você vai, as pessoas ficam mais, pega mais esses vídeo daquilo e outra. Só corte também, né? Só corte mesmo. É que nem quando a pessoa, às vezes tem pregação que a pessoa fala de 2 textos e não fala o contexto para as pessoas também. Uma coisa que eu aprendi, que eu gosto de fazer também quando eu estou lendo a Bíblia, é ler o contexto inteiro. E as pessoas ficam só naqueles cortes de pedacinho, assim, aí fica colocando pedaço, corte, pedaço, não vê o contexto inteiro. Como que é a frase que eu não falava? Um texto fora do contexto torna-se um pretexto para heresias. Para uma heresia. É um princípio básico da interpretação, seja ela bíblica ou seja ela secular. Né? Você vai ler, você precisa dar uma olhada em todo o contexto e depois explicar. É simples. Pegou, leu, explique e contextualize. Pronto. É isso. Essa é a mensagem. Alguém, uma vez, não sei o que foi que me perguntou, e disse: pastor, você é muito exigente com pregadores, você precisa ter mais calma. Porque a pessoa sabe lá na igreja que quando a mensagem não está lhe agradando, você faz alguns gestos. Mas isso, acho que é natural, não é? Então, por quê? Porque a partir do momento que você tem estabelecido um padrão do que é uma mensagem, aquilo fica automático, o teu ouvido fica criterioso. Nossa, já me falaram isso, eu já fico assim, ó. O que é uma mensagem bem pregada? É que tem, meu irmão, o corpo dela todo, introdução, desenvolvimento e conclusão. É simples, não precisa ser algo tão profundo assim, mas que pelo menos eu consiga compreender. Tem pregadores que eu me esforço, sério, eu me esforço para tentar estabelecer onde que ele quer chegar. No final não chegou a lugar nenhum. Faz um retalho, né? E fala da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não fecha nenhum assunto. Aí fica difícil, não é que eu seja chato, é que eu gosto do entendimento da palavra. Né? Legal. Viu? Você entendeu? Basicamente é o que foi explicado aqui. O que você quiser saber a mais, você pode chamar o pastor no direct, pode chamar a pastora no direct.
segue eles na página. Qualquer dúvida é só chamar. Se você quiser ir pessoalmente, vai no ministério deles. Procurar Deus sempre é a melhor coisa que tem a fazer na vida. O tempo está passando muito rápido e vai chegar uma hora que não vai ter como mais você correr, né? Vai chegar uma hora que vai chegar ao fim mesmo, né? Então, segue, procura informação, lê a Bíblia, porque a Bíblia praticamente fala de tudo, desde relacionamento, como você gastar seu dinheiro, tudo que você tem que fazer na sua vida, praticamente está escrito na Bíblia, né? Então, é um livro importante e um livro para ser lido diariamente. Eu fico agradecido com o pastor. Ele vai estar com nós muitas vezes, porque dúvida é o que mais tem. O mais que a gente tem é dúvida. E com a pastora também. E é isso. Que bom, meus irmãos. Que pena que está acabando, né? Mas nós ficamos alegres, eu fico muito feliz por participar desse podcast na presença da pastora Luciana, que é uma referência para nós nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida, viu, pastora? É sempre uma honra estar com você. E me siga lá nas redes sociais, @professor Hugo Farias. Eu também tenho uma faculdade teológica chamada FATESH. Se você quiser um curso de todas as áreas, desde o básico até o doutorado em teologia, vá lá, se inscreva. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom e de responsabilidade bíblica e teológica. E é aquilo que foi falado aqui. Você precisa, a pregação é você ouvir e entender. Quando você lê, você precisa entender o que você está lendo. Então é preciso que você compreenda. Quando você não entende, você precisa pedir auxílio de quem já entendeu essa palavra para poder explicar para você. Então, qualquer dúvida, qualquer tipo de questões teológicas que eu souber e você tiver dúvida, pode me chamar no direct. Me chama também a pastora Luciana, que também é pedagoga, é professora de teologia também. Então tem muito conhecimento, tem muita coisa para oferecer a cada um de nós. Eu me congrego na Morada do Sol. Aqui na Morada do Sol, meu pastor é o pastor Samuel, e eu estou ali na parte educacional da igreja. Estou dando aula na Escola Bíblica Dominical e também no ensino da palavra no dia de terça-feira. Então que Deus abençoe e que Deus faça prosperar ainda mais a vida do André e toda a sua família. Um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a pastora também, e ela vai deixar um recado para vocês também aí, e as páginas dela. Pois é, que pena, né? Que tá acabando. Foi muito bom esse bate-papo aqui, né? Com o André, pastor Hugo. É uma honra, né? Poder ter participado desse momento tão incrível, né? Que eu falo que se a gente tivesse tempinho para sentar e falar das coisas do céu, é tão gostoso, né? O pessoal fala assim, fulano viaja na maionese, às vezes eu viajo no céu mesmo. É tão gostoso, né? Vale muito a pena. Então é isso, gente. Se vocês quiserem me chamar no direct, quiser visitar a página, ser seguidora lá, pastora Luciana Benjamin. E a minha igreja fica na rua 75, número 900, Jardim São Conrado. Beijo, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Legal, Morada de Tomé na área, tamo junto.